meus amigos, meus irmãos, roguemos a Deus que encha nesse dia nossos lares com muita saúde, com muita harmonia e com muito entendimento também. Gente, nós vamos hoje estudar sobre o perdão e o quanto ele serena a alma. A você que está conhecendo agora o nosso canal, se inscreva, ative lá o sininho, porque todo sábado nós estamos aqui com nova reflexão. Nós já estudamos aqui no canal que duas coisas verdadeiramente tiram a nossa paz. A culpa é uma delas, mas já estudamos. A outra, gente, é a mágoa quando se instala em nossos corações e aí começa a se demorar. Vamos aqui traçar um cenário, não é? Você vem tocando sua vida, realizando, estudando, se aperfeiçoando moral, espiritualmente, intelectualmente, até que um dia alguém lhe ofende mais duramente. Normalmente, gente, nesse instante, se instala a falta de paz em nós. Por quê? Porque constantemente a gente fica lembrando daquele momento que nos causou a dor. E aí, onde quer que a gente esteja, essa mágoa que está fazendo morada em nós vai nos acompanhando e nos causando a todo momento lembranças daquele momento da ofensa e também dor e sofrimento. É isso. Então, quando nós somos ofendidos, normalmente a gente perde a nossa paz se nós acolhermos a mágoa por muito tempo em nosso coração. E aí, qual é a recomendação dos espíritos amigos? Perdão. Porque eles dizem assim, o perdão é um santo remédio, não é? Que nos liberta, gente, das amarras da dor e do sofrimento que aquela ofensa nos causou. Então é muito importante que cada um de nós possamos buscar a nossa paz novamente. E aí, para fortalecer o nosso entendimento desse tema tão importante na nossa vida, eu trouxe aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, a instrução dos Espíritos. Vejam que maravilha de entendimento nos trazem os Espíritos. Eles dizem assim, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Então veja a resposta de Jesus, como é profunda, gente. Jesus está dizendo a Pedro, primeiro, é preciso que você perdoe tantas vezes sejam necessárias. Por quê? Porque ele está dizendo, Pedro, se assim não o fizeres, perderás a tua paz. É isso. E ele vai mais adiante dizendo, ensine aos seus irmãos esse esquecimento de si mesmo. E aí você vai se tornar invulnerável a essas agressões, às injúrias. Por quê? Porque a grande maioria de nós, ainda na nossa pouca condição espiritual, normalmente a gente se melindra muito. Há pessoas então que qualquer coisa que lhes aborreça já causa dentro de si uma mágoa imensa, não é? Então, gente, é esse cuidado que ele recomenda a Pedro. Vai evoluindo, Pedro. Vai se melhorando espiritualmente e aos poucos você já não mais sentirá nenhuma dor, nenhuma mágoa quando essas coisas chegarem até você. Gente, isso serve para todos nós. Quanto mais a gente for evoluindo, mais invulneráveis nós vamos nos tornando a essas agressões que naturalmente o mundo nos oferta. Ah, Robson, mas perdoar não é simples. Jesus não disse que era simples. Ele disse que era necessário para que a gente retome a nossa paz. E muitas pessoas chegam lá na nossa casa, no atendimento fraterno, justamente argumentando isso. Robson, eu perdi minha paz. Por quê? Porque alguém muito querido, ou alguém do meu trabalho, enfim, alguém que cruzou o meu caminho, me ofendeu. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã?
A mágoa está instalada aqui, eu não consigo perdoar. É para isso que estamos aqui hoje, gente, refletindo da importância do perdão para poder recuperarmos a nossa paz. Seguem os Espíritos aqui no Evangelho nos dizendo: mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. Gente, é preciso que a gente compreenda sempre as palavras de Jesus. Não é esse perdão, gente, mais ou menos que Jesus nos recomenda. É o perdão sincero. Olha como os Espíritos foram claros. Eu perdoo, mas não quero assunto com essa pessoa, mas nunca, até eu desencarnar. Eu perdoo, mas quando algo acontece de mal àquela pessoa, a pessoa aqui então vibra. Foi merecido pelo mal que me fez. Gente, isso não é perdão. Isso não restitui a sua paz, de jeito nenhum. Você vai continuar na existência, vibrando nessa faixa da ofensa recebida e da sua própria falta de perdão. O perdão é um exercício, podem acreditar, gente. Pode ser difícil, mas a gente consegue quando a gente se determina a isso. Quando nós nos amamos verdadeiramente, que queremos recuperar a nossa paz, nós nos esforçamos sim para perdoar aquela ofensa recebida. Veja o que diz Joana de Ângeles também, acrescentando muito ao nosso estudo. Joana diz assim: perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Então veja, gente, que a mágoa, quando se instala dentro dos nossos corações, é o que diz aqui Joana, a gente perde o nosso equilíbrio emocional, perde a nossa paz, que aqui eu falei, e muitas vezes perde, gente, até a lucidez mental. Porque muitas vezes as pessoas transformam a mágoa em raiva, a raiva em ódio e perdem a lucidez mental e muitas vezes atacam e revidam a ofensa recebida. Aí é quando diz Joana de Ângeles: perdoe o que for e a quem for, para que você recupere a sua lucidez mental, o seu equilíbrio espiritual e a sua paz. Essa é a recomendação dos Espíritos. E é esse o alvo que devemos perseguir na nossa existência, gente. É ir transitando na existência e muitas vezes realmente é inevitável, não é, que alguém nos ofenda, que alguém nos cause alguma dor. Muitas vezes a gente não tem nem como evitar, porque depende da atitude das pessoas. Mas a partir daí, realmente depende de nós. Eu vou trazer uma orientação dos Espíritos que dizem assim: é muito melhor ser o agredido do que o agressor. Olha, gente, é um belíssimo ensinamento e verdadeiro. Quando alguém lhe ofender, quando alguém tentar tirar a sua paz, reflita assim: é melhor que eu seja o agredido do que eu seja esse agressor que tirou a paz de alguém, que fez, aconteceu, que levou mágoa ao coração das pessoas, porque cada um responde exatamente pelo que faz. Nós já dissemos aqui, o apóstolo Paulo falava, daquilo que o homem plantar é daquilo que ele vai colher. Então, gente, se alguém nos ofendeu, o problema é desse alguém, não é nosso. Daqui para frente você pode voltar à sua paz ou não. É uma decisão. É exatamente isso. Pelo livre-arbítrio, nós podemos escolher, perdoar e seguir adiante. Mas, Robson, e como fica aquela pessoa que me ofendeu, que foi tão injusta,
que tirou a minha paz? Entregue a Deus. Entregue a própria existência. Por quê? Porque a essas pessoas, gente, não está reservado paz daqui para frente. A essas pessoas que, pelo arbítrio, ofendem, tiram a paz dos outros, a essas pessoas está reservado a dor, não é? Dentro do peito, pela agressão que cometeu, o remorso e a culpa, e mais adiante, a reparação. Então veja que o dano causado, gente, para quem ofende é muito maior. E o que é que diz Joana de Ângeles? O perdão beneficia primeiramente aquele que perdoa. É isso. E aí nós temos uma recomendação belíssima de Jesus. Ele diz assim: reconcilia-te o mais breve com o teu adversário. Por quê? Para que a nossa existência, gente, não fique se arrastando, não é? Para que a gente não fique transitando com essa mágoa aonde quer que a gente esteja, ela sendo a nossa companhia, porque a gente perde a paz verdadeiramente. E aí é uma informação apenas não, gente, é uma reflexão muito importante e está lá no Evangelho também, dizendo Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque nós já sabemos que quando nós deixamos a matéria, vamos chegar no mundo espiritual consoante vivemos aqui na pátria física. E é muito difícil, gente, chegar ao mundo espiritual carregando o quê? Mágoa, ressentimento, dores profundas por ofensas que nos foram feitas e que nós, termina a existência, e não conseguimos nos libertar. Isso é muito ruim para o espírito, porque nós vamos chegar no mundo espiritual nesse clima mental, nessa condição espiritual muito difícil e com a perda de nossa paz até lá no mundo espiritual. Aí o que é que acontece? As pessoas que batem no peito e dizem jamais perdoarei, nós já estudamos aqui no canal, são candidatos muitas vezes a espíritos obsessores, porque chegam no mundo espiritual ainda carregando consigo essas mágoas imensas e naquele momento a espiritualidade diz: perdoa e segue, e a pessoa pelo livre-arbítrio diz não, eu não perdoo, e ainda se coloca naquela falta de lucidez mental a perseguir aquele encarnado que aqui permaneceu. Gente, esse tema é muito sério, é muito importante e que deveria realmente ocupar mais a nossa agenda de reflexões, porque o perdão é esse santo remédio que realmente nos liberta. E esse é um grande problema que nós enfrentamos aqui na jornada material. Por quê? Porque nós convivemos, todos nós, na condição de espíritos imperfeitos. Então não vamos esquecer que até involuntariamente nós também podemos estar ofendendo alguém. E imagina se esse alguém não nos perdoa, não é? Nós, quando ofendemos alguém, é muito importante, gente, que a gente busque com muita humildade, né? Pedir perdão, reparar esse mal que a gente causou a alguém, porque senão, é o que nós falamos agora há pouco, você também estará perdendo a sua paz, porque sabe que ofendeu alguém. E enquanto você não se reconcilia, enquanto você não faz a sua parte para reparar esse dano que você causou, você também estará perdendo a sua paz. Então, nós temos que ter muito cuidado, gente, para termos uma existência material feliz, harmoniosa, produtiva, não é? Para que a gente, nem como ofendido, passe a existência sem paz, nem como ofensores, que a gente não repare a bobagem que a gente fez em algum momento contra as pessoas que nos cercam, contra as pessoas que convivem ou que cruzam o nosso caminho. O bem, gente, é o bem. É preciso perseguir, não é, essa recomendação do Cristo. E quando nessa trajetória a gente for ofendido, vamos então abrir aquele remedinho e tomar, aquele santo remédio que nos liberta da dor e do sofrimento chamado perdão. Emmanuel nos traz uma frase muito importante que diz assim: enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres
para submeter-nos à prática do bem, segundo as leis de Deus. Realmente é difícil, não é? Quando nós guardamos dentro de nós as mágoas, os ressentimentos, as raivas, os ódios, a gente não consegue se candidatar nas fileiras do bem. Fica complicado. Então, gente, essa reflexão é a reflexão de hoje para todos nós e que permaneça conosco, não é? Esse entendimento de quanto o perdão serena verdadeiramente a alma. Desejo assim, no final do nosso estudo, gente, muita paz em nossa trajetória. Peço a vocês que, se gostaram, deixe aqui o seu like, não é? O seu joinha. Vamos divulgar bastante esses estudos. Durante a semana, comentem aqui no nosso canal, isso dinamiza, é bacana, não é, pessoal? E, Deus permitindo, estaremos juntos aqui no próximo sábado. Que os próximos dias que virão sejam realmente, gente, de muita sabedoria, de paz de espírito e de entendimento.